Sabe que o ensino médio ele tem alguns problemas, né? Não só em São Paulo, mas no Brasil, de alunos que se desinteressam pelo ensino médio, que acabam largando o ensino médio, ou isso ocorre por várias razões. Por que você acha que isso acontece? Quais são as famílias que nós temos na tabela periódica? Família N, M. Ensino médio. A última etapa da educação básica voltou a chamar a atenção no meio de 2012, depois da divulgação do IDEB, o índice que mede a qualidade da educação no Brasil. O IDEB é uma nota de 1 a 10 calculada a partir da aprovação e do desempenho dos alunos em língua portuguesa e matemática. As fontes são o censo escolar do IBGE e as avaliações feitas pelo Ministério da Educação. A nota de 2011 no ensino médio caiu em 9 estados e a média nacional ficou estagnada. A Univesp TV já tratou do problema do ensino médio em outras ocasiões, antes mesmo da divulgação do IDEB. O ensino médio tem todos os problemas. Problema de cobertura, problema de evasão, quer dizer, quem devia estar não chega, quem chega não termina. No ensino médio a gente tinha os alunos que tinham opções claras e, contudo, tinham que fazer um monte de disciplinas que não tinha nada a ver com a opção que ele ia fazer adiante. Ele concentra alguns problemas, porque ele é antessala da educação superior. Então, a possibilidade ou a potencialidade de aproveitamento da educação superior, do ponto de vista cognitivo, depende do sucesso no ensino médio. O outro problema do ensino médio é o abandono e a evasão. É difícil, né? Que você chega cansado, trabalha o dia inteiro, depois tem que ir para a escola, ainda vai dormir tarde. Aí eu já até pensei em parar de estudar, para ficar trabalhando já. Heine não é o único que pensou em desistir do ensino médio. O Censo Escolar da Educação Básica de 2011, do INEP, mostra que a média nacional de abandono nesta etapa do ensino é de 10,3% para 8.401.829 matrículas. São Paulo tem a menor taxa de abandono do país, com 4,5%. Mas o número de alunos fora da escola, na realidade, é ainda maior. O dado é maior pelo seguinte: se ele faz a matrícula e não aparece logo no primeiro mês, aí é abandono. Ele aparece, frequenta 2, 3 meses, etc., e depois vai embora, aí é evasão, porque ele já frequentou. Mas há vários que sequer fazem a matrícula, certo? Ele termina o ensino fundamental e não vai. E daí, se eu pego pelo IBGE os alunos de 15 a 17 anos que deveriam estar no ensino médio e não estão, é muito maior. Quando observamos alunos com idade para cursar o ensino médio que estão fora da escola, o censo 2010 do IBGE mostra que a situação é mais grave que a taxa de abandono do INEP, se aproximando de 1/5 dos jovens. Os dados do IBGE batem com a avaliação que uma agência econômica internacional faz anualmente num documento chamado Education at a Glance. O que vai acontecer? Parte dessa glicose vai ser... Em 2012, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, indica que 1/5 dos brasileiros entre 15 e 19 anos estão na situação chamada em espanhol de NINI, ou seja, nem educação e nem trabalho. O fato de ainda haver muita gente que deixa de completar o ensino médio, isso tem alguma coisa a ver com o currículo? Tem. Por que deixa de completar? A Fundação Getúlio Vargas fez recentemente uma pesquisa, até encomendada pelo MEC uns 2 ou 3 anos atrás. A pesquisa que o professor Cordão se refere fazia uma pergunta: qual o motivo do abandono? A hipótese era que os alunos respondessem que estavam deixando a escola porque precisavam trabalhar ou ajudar no sustento da família. Daí eles estavam achando que a soma das duas
ia dar a grande prioridade de abandono. Não, o ensino médio é chato. O ensino médio não atende às minhas expectativas. Ano passado, concordava que o ensino médio é algo que hoje parece muito desinteressante, porque o único objetivo dele acaba sendo o vestibular. Então acaba sendo algo que muitos alunos não têm muita pretensão. Isso que parece que atrapalha muito o ensino médio. O ensino médio se torna chato a partir do momento que você não se aplica. Porque você não vai gostar de uma coisa que você não entende. O que acontece na sala de aula? Ela ainda não está tão rápida de acordo como está lá fora. Então passa a ser meio assim, desinteressante para eles. Chato. Isso. A sala de aula passou de ser desinteressante. Pessoal, mais uma surpresa para vocês. Será que você podia pedir uma ajuda para vocês no negócio? Eu trouxe uns cartazes aqui. Como a gente está tratando de lei, ligados ao ensino médio, eu selecionei algumas leis de 97 para cá e fiz uns cartazes. E eu queria que vocês me ajudassem a pegar esses cartazes e colocar na parede, prender eles na parede, para depois a gente falar um pouquinho sobre eles. Vocês me ajudam? Pode ser? No início de 2012, o Ministério da Educação reformulou as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, flexibilizando o modo como ele pode ser feito e colocando a matemática como uma área de conhecimento à parte. Será o currículo um problema do ensino médio? O currículo é organizado em áreas de conhecimento, a saber, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Acompanhando a Base Nacional Comum, sugerida pelo Ministério da Educação, a Secretaria de Educação de São Paulo determina uma grade curricular extensa para o ensino médio. Ao todo, são 12 disciplinas. Matemática e língua portuguesa são as com mais aulas por semana, com 5 cada uma. As outras têm que dividir o espaço entre si e ficam com apenas 2 aulas semanais. O quadro é ainda mais difícil no período noturno. Matemática e língua portuguesa perdem uma aula, ficando com 4, e geografia, apenas 1 por semana. Por ter várias disciplinas, já fica mais difícil de você conseguir conciliar uma com a outra. Às vezes a gente tem 2, 3 provas no mesmo dia, então dá uma confundida na hora de estudar. O currículo de Química, ele realmente são poucas as aulas. Eu acho que nós, professores de Química, nós temos que usar a nossa criatividade para poder ter o melhor desempenho possível. Eu acredito que 100% nós não trabalhamos o currículo. Acho que 2 aulas para ensino médio, você tem tantos conteúdos para trabalhar, não é? 2 aulas para geografia, para história, por exemplo, é pouco. Fora a sociologia, né, e filosofia, que também são importantes. Física, matemática para o ensino médio caiu, principalmente no noturno. Eu só dou 5 aulas para eles. Para eles terem 5 aulas, tinha que estar com uma bagagem muito boa do fundamental. Muitas pessoas abandonam ou por falta de organização na escola e falta de uma linha de professores muito bons. Aí a pessoa acaba se desinteressando, fica só aquela aula giz, lousa, e o professor fala, e o aluno não interage, o professor às vezes não dá muita atenção para a dificuldade do aluno, aí o aluno acaba desistindo de buscar o conhecimento fora. Eu diria que o currículo contribui para a evasão na medida em que o trabalho que é feito com os conteúdos do ensino médio é um trabalho muito longínquo do aluno, que deixa de ter significado, pelo menos do ponto de vista imediato na vida dele. Guiomar Namo de Mello é a atual presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Ela foi a relatora das primeiras diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Essa diretriz, ela pela primeira vez organizou o currículo por áreas. E quando ela foi dizer o que é, por exemplo, a área de ciências humanas e suas tecnologias, ela não deu o nome de disciplinas dentro da área. A opção foi não definir disciplinas, definir dentro de cada área um conjunto de conhecimentos e de expectativas de aprendizagem ou competências, não é, que se esperava constituir nos alunos dentro daquela área, ficando aos cuidados de estados, e no caso no ensino médio apenas dos estados e das escolas particulares, dentro de cada área, definir a sua matriz curricular.
Artigo número 36. Serão incluídas a filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. O que você acha dessas disciplinas serem obrigatórias? Eu acho interessante, porque a filosofia fala mais sobre reflexão, sociologia a gente pode aprender o convívio com uma sociedade. As reformas que foram introduzidas foram reformas para introduzir ou disciplina obrigatória, como é o caso de filosofia e sociologia, ou estudos, componentes, que você cai no reino da ambiguidade. Né? O que é componente? Componente pode ser disciplina, pode não ser. Conteúdo pode ser numa disciplina, pode ser em 2, pode ser em 4. Por exemplo, eu prefiro ter matemática e português do que essas matérias, que me ajudar muito mais do que essas matérias. Eu acho que todas as disciplinas são importantes, mas tipo, na gente que vai seguir na área de exatas, no caso, pra gente, assim, seria melhor ter um pouco mais na matéria de exatas. Esse ano a gente passou a ter 2 aulas por semana também, dessas disciplinas. O suficiente seria uma apenas por semana, que poderia ser substituída pelas aulas de biologia ou uma mais de química, entendeu? Acho que 2 aulas, uma aula é suficiente. Realmente, uma aula é suficiente. A LDB tem um artigo específico sobre sociologia e filosofia, que era o artigo original lá da LDB, tal como ela foi aprovada em 96, que dizia que no currículo do ensino médio deveriam haver conhecimentos de sociologia e filosofia necessários aos exercícios da cidadania. Só que daí o Congresso Nacional começou a enfiar disciplinas. Né? Então, ele falou assim, é obrigatório ter música, é obrigatório ter segunda língua, é obrigatório ter filosofia. Daí um deputado lá acha em todas as séries. Né? É obrigatório ter sociologia. Mas tudo isso são conteúdos que não precisava... Conteúdo que não precisava. É também a opinião do professor Simon Schwartzman, ex-presidente do IBGE, que preside atualmente o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade no Rio de Janeiro. Schwartzman cita um artigo do americano Andrew Hacker, no qual o cientista social critica a exigência de os estudantes aprenderem álgebra no ensino médio, o que, segundo ele, faz pouco sentido, já que é um conhecimento pouco demandado pelo mercado de trabalho. A LDB não menciona disciplinas assim, e nós também não vamos, nós vamos mencionar áreas, e dentro da área nós vamos mencionar competências ou expectativas de aprendizagem. Na verdade, nossa escola ela vem num processo, não é só no ensino médio que ela tem uma boa colocação. Se você pegar o histórico da nossa escola no fundamental, tanto no ciclo 1 como no ciclo 2, a gente tem uma boa pontuação em relação a Estado, em relação à diretoria, nos últimos anos. Estamos em Piracicaba, na escola estadual que conseguiu a melhor colocação no IDESP de 2011, o índice estadual que mede a qualidade da educação no estado de São Paulo. No ensino médio, particularmente, né, nós temos um trabalho que é uma equipe de professores que estão com a gente há algum tempo, isso daí influencia muito, e são professores efetivos, né, na maioria das disciplinas. Então isso ajuda muito. Nós temos salas reduzido de alunos, não temos assim um volume grande, até porque nós estamos afastados, né? Então eu acho que isso ajuda muito. Professores efetivos e poucos alunos. O que a escola tem a ensinar sobre o currículo? As coisas acontecem assim. Dentro do, como foi citado, o currículo, tem os conteúdos que vai ser trabalhado, então a professora tem uma ideia do que poderia acrescentar. É claro que o andar das próprias aulas vão direcionando algumas defasagens que precisa, então vamos visitar tal laboratório, vamos fazer visita em tal local. Então isso, durante o andar das aulas, elas comunicam para a gente telefona, vê a possibilidade. Então é algo que parte delas, dos alunos, mas sempre conversando com a gente. Mas nós temos os professores voluntários que fazem horas a mais. Nós estamos, como falando, né? Nós estamos distante da diretoria. Às vezes isso daí é uma coisa boa e às vezes é ruim. Nesse momento desse trabalho voluntário é bom, porque o professor vem e fica um tempo aqui com a gente, né? E come da nossa merenda, participa e se envolve muito. Então eu tenho professores que ficam depois do horário dele e ajudando alunos com grupos.
específicos, né, dos alunos que estão com dificuldade. Então a gente está atacando isso no nosso projeto político-pedagógico, né? São muitos professores que participam dessas atividades voluntárias? Então, nós temos, num total hoje, 5, 6, 7 professores. Mostramos à diretora e à coordenadora a conversa que tivemos com a professora Guiomar. Mas veja, currículo é muito mais do que um conjunto de disciplinas. Currículo é, além do conteúdo, envolve a atividade que o professor faz, a atividade que o aluno faz e a mediação que isso tem por meio de vários suportes que a gente chama hoje tecnológicos. Pode ser o suporte do texto, pode ser o suporte da aula expositiva, ou da TV, ou do computador. Então, esse conjunto de coisas que é o currículo em ação, é o currículo entregue na sala de aula. É aí que está o problema. Eu não sei se a própria evolução da sociedade oferecendo tantas mídias, tantas coisas, tira um pouquinho a motivação de ficar dentro de uma sala e estudar, e isso influencia e talvez bastante. No nosso caso, o uso da tecnologia, dos alunos apresentarem bastante aulas em data show, deles terem que fazer aquilo, né, vir, expor, falar, aulas com o máximo de debate possível. Eu acho que tudo isso ajuda bastante. No nosso caso, eu considero como um dos itens assim, primordial. Essas aulas contextualizadas, o uso da tecnologia. Além de dar um estímulo a mais para eles, que eles gostam de mexer com essas coisas, né? Eles gostam, eles sabem mexer até melhor do que a gente, né? Ele acha a escola mais atraente, ele acha o assunto acaba ficando mais atraente para ele, mais significativo, né? Porque acaba fazendo aquilo lá meio que com prazer, vamos dizer assim, né? E outros, eles acabam tendo um maior envolvimento e saber lidar e saber operar essas tecnologias, né? Outra coisa, além do currículo que acontece aqui, é um trabalho de conclusão de curso no final do 3º ano. São os próprios alunos que escolhem o tema. Bom, o meu tema é fisiculturismo e os esteroides anabolizantes. Vida após a morte, a gente escolheu por causa que é um tema meio polêmico. O meu é sobre as drogas e a gente tentou dar um enfoque na maconha. A professora já incentivou a gente a pegar um tema que a gente gosta, porque é uma coisa que a gente vai ter que ler muito para fazer o nosso TCC. Pretendo seguir uma carreira acadêmica, então sempre você, no final da sua faculdade, você vai ter que fazer esse TCC. A base que você toma é internet, livro e tal, mas é uma coisa que você faz, você desenvolve o seu texto. Então a gente já tem tudo certo nas regras, certo em como sai, então não vai ser uma coisa nova quando a gente for fazer, já foi uma coisa que a gente já vai ter feito já, então já foi bem mais fácil. Eu gosto, é que eu tô aprendendo mais do que eu aprendi no ensino fundamental, né? O ensino médio é para quem realmente tem uma visão de futuro, porque é realmente uma coisa difícil, não é fácil de se seguir o ensino médio. Tem toda uma responsabilidade, né? São vários professores, são matérias que se conversam, mas tem alguma diferença. Quem quer ter um futuro realmente precisa do ensino médio.